Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo agora as últimas 5 questões da prova de matemática do concurso de nível superior para PEB-1 da Prefeitura de Jundiaí, que aconteceu no dia 4 de agosto de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Essa aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A questão 21, pessoal, é uma questão que a gente pode resolver utilizando apenas cálculo de área de um retângulo. Ela diz assim: em uma folha de papel foi impressa uma malha quadriculada com 288 quadradinhos distribuídos em linhas e colunas, de modo que o número de linhas era o dobro do número de colunas. O número de linhas dessa malha era igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto que a gente tem aqui uma folha de papel. Então vamos colocar aqui um retângulo para ilustrar essa nossa folha de papel. Porque nessa folha foi impressa aqui uma malha quadriculada com 288 quadradinhos. Então aqui nós colocamos uma malha quadriculada com 288 quadradinhos. Esses quadradinhos foram distribuídos em linhas e colunas. Então a gente vai ter aqui várias linhas aqui, até a gente terminar. E vamos ter também aqui várias colunas. Perceba que a interseção aqui das linhas com as colunas vão formar aqui esses quadradinhos, num total aqui de 288 quadradinhos. Ele informou que esses quadradinhos foram distribuídos aqui em linhas e colunas, mas de maneira que o número de linhas era o dobro do número de colunas. Então observe, aqui nós vamos ter várias linhas, olha só. Nesse sentido aqui a gente vai ter várias linhas. E quantas linhas que a gente vai ter aqui? Ele informou que é o dobro do número de colunas. As colunas são essas que estão aqui, nesse sentido. Então quantas colunas que a gente vai ter aqui? Eu não sei quantas colunas que a gente vai ter aqui, então fala que aqui nós vamos ter uma quantidade X de colunas. Mas eu sei que essas linhas que vão estar aqui, nesse sentido, essas linhas precisam ser o dobro desse número de colunas. Se nós falamos que o número de colunas é x, então o número de linhas que a gente vai ter aqui vai ser 2x. Mas agora observe, se a gente pegar isso aqui e multiplicar essa quantidade de colunas por essa quantidade de linhas, a gente vai ter a quantidade de quadradinhos formados. Então se eu multiplicar aqui, x por 2x, isso tem que dar o total de quadradinhos, que são 288. Vamos pegar esse 2 que está aqui multiplicando e passar para cá dividindo. Então repare que vai ficar x vezes x, x ao quadrado. 288 dividido por 2 vai dar 144. Para a gente achar o valor do x aqui, a operação inversa exponenciação é a radiciação. E qual que é a raiz quadrada de 144? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144? Esse número é 12. Pronto, então já sei que essa quantidade de colunas que a gente vai colocar aqui, que é o valor do x, são 12 colunas. Como ele quer saber qual que é o número de linhas, então repare, o número de linhas são todas essas que vão estar aqui, que são 2x. Como eu já sei que o x é 12, então 2 vezes 12 vai dar 24. Assim, o número de linhas dessa malha são 24. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 22, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de uma pequena equação de primeiro grau. A questão diz assim: uma escola comprou bolas de vôlei, de basquete e de futebol de salão, no total de 30 bolas. A tabela a seguir mostra algumas informações sobre o número de bolas compradas de cada tipo e o respectivo valor unitário. Sabendo que o valor gasto na compra das bolas de futebol de salão foi igual ao valor gasto na compra das bolas de vôlei,
é correto afirmar que o valor de uma bola de futebol de salão era igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente a tabela indicando que as bolas que são de vôlei, basquete, futebol de salão. Aqui a quantidade de bolas compradas de cada tipo. E aqui o valor unitário, mas não deu o valor unitário aqui para a bola de futebol de salão. Mas informou que no total foram compradas aqui 30 bolas. Então observe aqui no total a quantidade comprada aqui foram 30 bolas. Assim, se a gente somar a quantidade comprada das bolas de vôlei, que está falando aqui, que é X, mais a quantidade comprada das bolas de basquete, que foram 6, mais a quantidade comprada das bolas de futebol de salão, que são 16, isso tem que dar o total, que é 30. Temos essa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Então aqui é só fazer essas continhas. A gente vai ter aqui x, 6 mais 16, 22, e isso é igual a 30. Pegando esse 22, passando aqui para o segundo membro, a gente vai ter que o valor do x vai ser 30 menos 22, x então igual a 8. Assim, a quantidade de bolas de vôlei comprada foram 8. Mas o texto informou para a gente que o valor gasto na compra das bolas de futebol de salão foi igual ao valor gasto na compra das bolas de vôlei. E ele quer saber qual que é o valor de uma bola de futebol de salão. Então ele quer saber aqui quanto que é o valor unitário aqui, da bola de futebol de salão. A gente não sabe qual que é esse valor unitário aqui da bola de futebol de salão, então vamos falar que esse valor aqui é um valor V. Mas nós sabemos que o valor gasto na compra das bolas de futebol de salão foi igual ao valor gasto na compra das bolas de vôlei. Bom, qual foi o valor gasto na compra das bolas de futebol de salão? Foram compradas 16 bolas de futebol de salão. Cada bola custou V. Então o valor gasto que vai ser essa quantidade 16 vezes V. E qual foi o valor gasto na compra das bolas de vôlei? Foram compradas 8 bolas de vôlei. E cada bola de vôlei custou 160. Assim o valor gasto aqui na compra das bolas de vôlei vai ser 8. Se você multiplicar por 160, você vai chegar em 1.280. Mas esse valor gasto aqui na compra das bolas de futebol de salão, que é 16V, tem que ser igual ao valor gasto aqui na compra das bolas de vôlei, que foi 1.280. Assim, para achar agora o valor do V, é só pegar esses 16, está multiplicando, a gente passa dividindo e fazendo as continhas aí. Dividindo 1.280 por 16, a gente encontra que V vai dar R$80. Assim, o valor de uma bola de futebol de salão foi R$80. E essa resposta tem que ir na letra E. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? Questão 23, pessoal, foi uma questão que tratou de média aritmética simples e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: um aluno fez 5 provas de matemática no primeiro bimestre do ano, e a média aritmética dessas 5 notas foi 6,8. Considerando-se as 3 provas com maiores notas, a média aritmética delas foi 7,5, e a diferença entre as notas obtidas nas outras 2 provas foi 1,5. Se a maior nota obtida nessas provas foi 8, a diferença entre a maior e a menor nota foi igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto informou que esse aluno fez 5 provas de matemática no primeiro bimestre do ano. Eu vou chamar essas provas aqui de P1, P2, P3, P4 e P5. Informou que a média aritmética das 5 notas foi 6,8. Média aritmética a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima a gente vai colocar a soma dos termos, que vai ser a soma das notas dessas 5 provas. Então vai ser a nota da prova 1, mais a nota da prova 2, mais a nota da prova 3, mais a nota da prova 4, mais a nota da prova 5. Dividido pelo total de termos, que é o total de provas que ele fez, que foram 5. Então dividido por 5. E essa média o texto informou que é 6,8. O texto continuou dizendo: considerando-se as 3 provas com as maiores notas. Eu vou considerar que essas provas, que essas 5 provas, foram colocadas aqui em ordem crescente do valor das notas. Aqui vai ser a menor até chegar nessa aqui que é a maior. Então a P1 aqui vai ser a menor nota e a P5 vai ser a maior nota.
Dessa forma, as 3 provas com as maiores notas aqui serão essas 3 últimas aqui, ó. Então essas aqui são as 3 provas com as maiores notas. Ele falou, considerando-se as 3 provas com maiores notas, a média aritmética delas foi 7,5. Então nós vamos ter uma outra média aritmética agora. Então vou colocar aqui um outro traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos. Portanto, a soma das notas dessas 3 provas aqui, ó. Então vai ser a nota de P3 mais a nota de P4 mais a nota de P5 dividido pelo total de termos, que é o total das provas aqui, que nesse caso agora já são 3. Só que essa média aqui ele informou para a gente que ela é 7,5, 7,5. Também informou para a gente que a diferença entre as notas obtidas nas outras 2 provas foi 1,5. Então significa que vai ser a diferença entre as notas dessas 2 provas. Então vai ser a maior aqui, ó, menos a menor. Então vai ser aqui, ó, P2 menos P1. E essa diferença ele falou para a gente que é de 1,5. Por outro lado, ele também informou que a maior nota que é obtida nas provas foi 8. Então a maior nota aqui, ó, foi 8. E quer que a gente calcule a diferença entre a maior e a menor nota. Então nós temos a diferença entre a maior aqui, ó, que é P5, e a menor aqui, ó, que é P1. Só que P5 aqui, essa nota a gente já sabe que é 8. Então a gente precisa determinar o valor aqui, ó, de P1. Mas observe, nós temos aqui, ó, essa equação, P2 menos P1 igual a 1,5. Daqui também, dessa nossa média aqui, vamos pegar esse 5 que está dividindo e passar para cá multiplicando. Então vamos ter que essa soma aqui, ó, P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 é igual 5 aqui, ó, multiplicando por 6,8, isso aqui vai dar 34. Chegamos nessa outra equação. Aqui também vou fazer a mesma coisa, eu peguei esse 3 aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então a gente vai ter que essa soma aqui, ó, P3 mais P4 mais P5 é igual 3, multiplicando aqui por 7,5, isso aqui vai dar 22,5. Então repare, chegamos nessa outra equação. Mas notem, a gente já sabe aqui, ó, P3 mais P4 mais P5 é igual a 22,5. Então repare aqui, esta soma, P3 mais P4 mais P5 aqui, a gente sabe aqui que é 22,5. Portanto, isso que sobrou aqui, ó, P1 mais P2 vai ser quanto? Basta pegar esse 22,5 e passa para lá, passa para o segundo membro. Vai ficar então 34 menos 22,5, isso aqui vai dar 11,5. Então observe, agora eu já sei que P1 mais P2 é igual a 11,5. E como eu sei que P2 menos P1 é igual a 1,5, vamos pegar esta equação, vamos colocar aqui embaixo e somar essas duas equações membro a membro. Com isso a gente vai conseguir cancelar aqui, ó, menos P1 com mais P1. E P2 mais P2 aqui vai ficar 2P2. 11,5 somando com 1,5, isso aqui vai dar 13. Para achar o valor do P2, é só pegar o 2, estamos multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 13 por 2, P2 então vai ser 6,5. Agora que eu achei o valor do P2, vamos pegar esse valor do P2 e vamos substituir aqui, ó, nessa equação. Então aqui no lugar de P2 vamos colocar 6,5. Assim o valor de P1 vai ser quanto? Passando 6,5 aqui para o segundo membro vai ficar 11,5 menos 6,5, P1 então vai dar 5. P1 aqui é a menor nota, então a menor nota aqui, ó, foi 5. Então como eu quero é a diferença da maior nota e a menor nota, P1 agora a gente já sabe que é 5. Assim essa diferença vai ser 8 menos 5 vai dar 3. Assim a diferença entre a maior nota e a menor nota foi 3. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola! Essa foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 24, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente do cálculo de área e perímetro. A questão diz assim: em um colégio, as duas maiores salas de aula, A e B, são retangulares e têm a mesma área. A figura a seguir, fora de escala, mostra as medidas em metros dos lados das duas salas. O perímetro da sala B, em metros, é igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente a figura indicando aqui, ó, a sala A e a sala B. Informou que essas duas salas são retangulares e têm a mesma área. Bom, como elas são retangulares, para a gente calcular a área de um retângulo, é só a gente multiplicar o comprimento pela largura.
Então, na sala A área dela vai ser esse produto aqui, ó, de 7 por x menos 2. Na sala B, a área vai ser o produto aqui, ó, de x por 5 aqui, ó, vírgula 25. Mas ele disse que essas duas áreas são a mesma. Ele falou que tem a mesma área. Então, a área dessa sala A tem que ser igual à área dessa sala B. Então, chegamos nesta equação aqui, ó. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 7 e multiplicar todo mundo está aqui dentro do parênteses. 7 vezes x, 7x. 7 vezes menos 2, menos 14. Isso é igual a x vezes 5,25, que é a mesma coisa que a gente escrever 5,25 vezes x. Vamos pegar esse 5,25x e passar aqui para o primeiro membro. E esse menos 14 a gente passa para o segundo. Então vem para cá menos 5,25. 7x menos 5,25. Fazendo essas continhas aí, você chega em 1,75x. Passando menos 14 para cá, vem mais 14. Pronto. Para achar o valor do x, agora é só pegar esse 1,75, que está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Mas aqui, para poder facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem aqui, ó, duas casas depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 100. Ao multiplicar 1,75 por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, então aqui vai ficar 175 vezes x. E multiplicando 14 por 100, é só acrescentar dois zerinhos no final, que vai dar 1.400. Pronto, então agora para achar o valor do x, fica mais fácil. Esse 175 está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 1.400 por 175, você encontra que x é igual a 8. Pronto, achei o valor do x. Mas a questão que a gente determina aqui é o perímetro dessa sala B. O perímetro é a soma dos lados do polígono. Então basta somar todos esses lados aqui, ó. Então eu já sei que o valor desse x aqui, ó, é 8. Mas como isso aqui é um retângulo, a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então se essa medida aqui é 8, esse lado oposto aqui tem que ser 8 também. Se aqui é 5,25, esse daqui também tem que ser 5,25. Assim, o perímetro dessa nossa sala B aqui vai ser 8 mais 8, que vai dar 16, mais 5,25. Somando aqui com 5,25, isso aqui vai dar 10,5. E 16 mais 10,5, que vai dar 26,5. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 25, e que tratou do cálculo do volume de um prisma, cálculo da área de um triângulo e também teorema de Pitágoras. A questão diz assim: um bloco de madeira no formato de um prisma reto tem 18 centímetros de altura e sua base é um triângulo retângulo de hipotenusa medindo 17 centímetros e cateto maior medindo 15 centímetros, conforme mostra a figura a seguir, fora de escala. O volume desse bloco em centímetros cúbicos é igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente esse nosso bloco de madeira que tem o formato desse prisma reto. Informou que ele tem aqui, ó, 18 centímetros de altura e a base falou que é esse triângulo retângulo aqui, onde essa hipotenusa aqui, ó, que é o lado que está de frente para o ângulo reto, essa hipotenusa vai a 17 centímetros, que o maior cateto aqui ele falou que mede 15 centímetros, e quer que a gente determine aqui qual que é o volume V desse bloco, ou seja, o volume desse prisma. Para calcular o volume de um prisma é só multiplicar a área da base pela altura do prisma. A altura do prisma a gente tem aqui que é 18. Então a gente precisa achar aqui qual que é a área dessa base. Então vamos calcular primeiro aqui, ó, essa área dessa base. A base é um triângulo aqui, repare, esse triângulo retângulo. Para calcular a área de um triângulo, a fórmula é base vezes altura sobre 2. Como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, a base vai ser um cateto e a altura vai ser o outro cateto. Então repare, eu vou considerar que a base que vai ser esse cateto que mede 15. Então aqui, ó, essa base que mede 15. Eu preciso agora achar esse outro cateto aqui que vai ser a altura. Bom, agora como é que eu vou fazer para determinar essa medida aqui? Eu não sei quanto que mede esse cateto. Então falar que esse cateto aqui, ó, mede x. Mas como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, para a gente achar a medida desse cateto aqui,
É só a gente aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então a hipotenusa aqui é 17, vai ficar então 17 ao quadrado. É igual à soma do quadrado dos catetos. Então vai ser esse cateto aqui, ó, 15 ao quadrado, mais esse outro cateto que é x ao quadrado. E agora aqui é só fazer essas continhas. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, que vai dar 289. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. Vamos pegar esse 225 e vamos passar aqui para o primeiro membro. Então vai ficar 289 menos 225, que vai dar 64, que é igual a x ao quadrado. Se 64 é igual a x ao quadrado, então x ao quadrado é igual a 64. Para a gente achar o valor do x, operação inversa de exponenciação é a radiciação. Então nosso x vai ser raiz quadrada de 64. E qual que é a raiz quadrada de 64? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 64? Esse número vai ser 8. Então já sei que esse x aqui, ó, esse cateto mede 8. Então a altura de nosso triângulo aqui vai ser esse outro cateto que mede 8. Então aqui agora é só fazer essas continhas. Vou colocar aqui, ó, traço de fração. 15 vezes 8 aqui vai dar 120. Que dividido por 2 vai dar 60. Pronto, então achei que a área da base vale 60. Substituindo aqui, a área da base é 60. Para achar o volume agora é só pegar aqui essa área da base que é 60, multiplicar aqui pela altura que é o do prisma, que é 18, fazendo essas continhas aí. 60 vezes 18 você chega em 1080. E essa resposta você tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!